Quero cumprimentar todos os ouvintes da palavra do dia, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, justo Cordeiro. Nessa manhã estarei lendo 14 de Mateus, verso 22. Está escrito assim: E logo ordenou Jesus que aos seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus disse para eles: Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que tu duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe a menos ele pudesse tocar a orla do seu vestido, e todos que tocavam ficavam sãos. Louvado seja Deus por essa oportunidade que a gente tem de ler a Bíblia, né, pessoal? Graças a Deus, né? Porque tem países que é proibido ler a Bíblia, né? Então, já é um motivo muito grande da gente agradecer a Deus por esse grande privilégio de estar aqui na nossa mão, diante de nossos olhos, as Escrituras sagradas, né? E não tem livro em cima dessa terra que produz tanta alegria para o nosso coração como essa palavra de Deus, né? Essa palavra de Deus muda vidas, né? Essa palavra de Deus transforma a gente, transforma pecadores, né? Essa palavra, ela traz alegria para o coração da alma, do coração e da alma, né, da gente, né, pessoal? Uma palavra, um livro que faz a pessoa ter esperança. Aqueles que não têm, passa a ter esperança, confiança, né? E passa a conhecer esse Deus e o Filho dele e o Espírito dele, né? E a gente conhece também os que andaram com Deus, tiveram experiência com Deus, né? Essa palavra aqui, ela é chamada de Bíblia porque ela é uma biblioteca, pessoal. Ela é uma biblioteca. O que é biblioteca? É onde tem muitos livros, né? E aqui tem muitos livros, né? Livro do profeta Isaías, livro do profeta Ezequiel, os 5 primeiros livros que Moisés escreveu, Pentateuco, né, gente? O Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, são 5 primeiros livros que Moisés escreveu,
né? Ali ele conta muitas coisas, até como Deus criou os céus e a terra, né? Como que a gente sabe? Porque quando Moisés ficou no monte 80 dias e 80 noites, foram suficientes não só para Deus dar os mandamentos para ele, como também Deus conversava com Moisés e contou tudo para ele, como ele formou o homem do pó da terra e como ele fez a natureza, todas essas coisas, né? E tem o livro também dos juízes, né? Quando não tinha líderes, tinham juízes, tipo Sansão, assim, sabe? Depois teve o livro de Ruth, e de Oséias, de Naum, Daniel, cada um contando as suas experiências com Deus, né, gente? Abacuque, nossa, que tremendo, hein? Eu não sei qual é o mais lindo. É todos maravilhosos. E o livro de Esther, então, né, que ela conta todas as experiências ali com Deus, a sua vida, né, foi tremendo, né? Então, Bíblia é biblioteca, certo? E também o Novo Testamento também foi escrito por homens, sim, por Mateus, por Marcos, Lucas, João, por Paulo, né? Por Tito, por Tiago e assim, etc. Todos eles andaram com Jesus, tiveram experiência com Deus. E hoje em dia também tem muitas pessoas que escrevem, né, seus testemunhos com Deus, né? É maravilhoso porque pode passar para outras pessoas, né? E é maravilhoso. Tem pessoas que gostam de escrever orações, testemunhos, né? Muito profundo. Glória a Deus. Então a gente tem que agradecer muito a Deus porque a gente tem aqui na mão um livro maravilhoso e devemos valorizar muito isso porque pode chegar uma época depois que cumprir a palavra de Deus, que Jesus vai arrebatar a igreja, pode ser que eles acabam proibindo o país de ter Bíblia, porque é a única defesa que eles vão ter. Porque se começar a ler Bíblia, perigoso a gente sumir, né? Vai sumir um pouco mais de gente, então eles vão ter medo e vai proibir as pessoas de ter Bíblia, né? Porque quando o Senhor Jesus arrebatar a igreja, vai ser um caos, né? Gente, vai ser terrível, porque as pessoas vão ficar desesperadas, as que ficarem, né? Vão passar uma grande tribulação. Meu Deus, já pensou, né? Então aí o governo, os presidentes vão proibir a Bíblia. Tá vendo? Olha o que aconteceu, esse negócio de ficar lendo Bíblia, acabou e sumindo um monte de gente e tal. Então é isso. Então, gente, nós estamos num paraíso. A gente tem aí na mão toda a liberdade de ler a Bíblia. Temos também a liberdade de cultuar, né? A gente tem liberdade na igreja e a gente fica aí, sabe, morgando, como diz minha filha, né, morgando. A gente pode ir na igreja, né? Meu Deus, se a gente quiser ir na igreja, todo dia a gente vai, não é verdade? Sempre tem culto, né? E às vezes a gente fica, hoje eu não vou, eu tô com uma preguiça hoje, vou dar uma desculpinha, não quero ir não. Outro dia já é outro problema, outro dia já é outra coisa, aí vai passando, a pessoa não congrega, a pessoa não busca Deus, né? Mas a gente tem que valorizar, gente, porque senão pode chegar um dia que a gente vai querer ir para a igreja, adorar a Deus e vai ser impossível. E se de repente a gente cai numa cama, né? E se de repente o governo aí vira as ideias, manda fechar todas as igrejas,
todas. Aí você vai sentir saudade, você vai querer e não vai poder, né? Pode ser que cumpra a palavra de Deus, que diz assim, que muitos, em Miqueias, se não me engano, tá? Muitos correrão de uma parte para outra, procurando ouvir a palavra, mas não vão poder, porque não vai ter mais. Muitos vão morrer de fome e de sede, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra, né? Então, por isso que a gente tem que estar, sempre lendo ela, porque ela é vida, né? Ela mantém a gente viva com Deus, né? Glória a Deus. Então, gente, nós lemos uma passagem aqui sobre Jesus andando sobre o mar. A gente conhece muito bem essa passagem, né? E que ela vem a fluir na nossa vida hoje. A gente sabe muito bem, quase de cor, né, essa palavra, né? Que diz assim, que Jesus ordenou aos seus discípulos que eles entrassem no barco e fossem na frente dele para outra banda, enquanto ele despedia os irmãos, a multidão. Entendeu? Então Jesus o que? Ordenou que eles fossem para outra banda, que fosse na frente. Vai indo na frente, que eu vou despedir os irmãos aqui, a multidão. Aí, gente, sabe que para despedir a multidão não é fácil, né? Todo mundo quer despedir, todo mundo quer dar mão, todo mundo quer tocar. Demora, né? E eles foram. Pegaram o barco e, foram na frente. Tá. E tá pensando que Jesus fazia todas as coisas com ordem e decência, né? E ele, depois que despediu a multidão, tá pensando que ele pegou um barco e foi atrás dos irmãos? Não. Ele despediu a multidão, isso já era, bem de tarde. Sabe o que ele fez? Foi orar. Foi orar. Olha só. Ali, quando ele despediu a multidão, eu não sei, mas aqui não está dizendo que ele fez uma oração pela multidão, tal. Leva eles em paz. Eu guardo eles no teu nome. Não, ali não está falando que ele fez isso, tá? Ele despediu da forma dele ali, que aqui não relata. Mas que é interessante que ele foi orar à parte, sozinho. Sabe aonde ele foi? Ele foi no monte, entendeu? Ele subiu ao monte a orar à parte. Sabe, gente, a necessidade da gente ficar sozinho com Deus, entendeu? Porque é muito estressante, né, gente? Não é porque as coisas de Deus que você tá fazendo bem para as pessoas que não é estressante. Claro que é cansativo, mentalmente, afadigante muitas das vezes. Eu sei, sabe por quê? Porque assim, como a gente está na frente aqui da igreja, do trabalho, então tem culto, não tem? Tá, tem culto que termina na hora certa, mas tem culto que está tão gostoso e passa do horário. Você está entendendo? Aí passou do horário, os irmãos nem querem ir embora de gostoso que tá, sabe? Aí eles ficam por ali, conversa, despedem, né? Fica se comunicando, sabe? É muito gostoso, sabe? Aí passa do horário e fica tarde, você está entendendo? Às vezes eu fecho a igreja, sabe que hora? 11 horas. Porque muitos vão embora, mas tem outras que querem ficar conversando. Você está entendendo? E, nossa, ontem eu fui, acho que umas 2 vezes chamar meu esposo para jantar. Mas ele estava num papo com os irmãos, tá entendendo? Aí, só, gente, que o físico, a mente, a cabeça, o corpo carnal é cansativo.
Você está entendendo? Você quer entrar para dentro, você quer tirar roupa, você quer descansar, você está entendendo? Né? É cansativo. Mas aqui eu vejo, gente, que o Senhor Jesus despediu, olha, antes de despedir da multidão, os discípulos também estavam com ele ali, com ele, né? Então, olha só quanta gente, né? Quanta gente. Multidão não é um grupinho. Multidão é muita gente, né? E ali então a gente viu que o Senhor Jesus precisou ficar à parte sozinho. Ele saiu sozinho. Sabe o que ele fez? Ele subiu no monte. Ele subiu numa montanha e ficou lá sozinho. Sabe o que ele estava fazendo? Orando, abastecendo, né? Então, gente, é necessário, né? Hoje é sábado, né? Talvez você diz, ela esqueceu de falar do sábado, porque todo sábado ela fala do sábado, né? Então, gente, olha, é necessário a gente também se retirar um pouco, né? A gente precisa disso. Ele subiu no monte, gente. Sabe aquela necessidade que a gente precisa ser suprida? Você ficar sozinho, meditar, orar. Gente, isso é uma faxina para a mente. Isso é um descanso para a mente, gente. E nós precisamos disso, né? De se retirar à parte. Talvez você diz, eu não tenho como eu ir lá no monte. Eu também, é muito difícil eu ir no monte, muito difícil. Eu vou, mas é difícil. Então, o meu monte, eu vou no quarto. Vou no quarto, entendeu? É isso aí. A gente precisa se retirar, né? Para a gente poder estar mais, né, relaxado, se tranquilizar, porque o Senhor disse que no sábado era para a gente descansar. Então, Ele não aboliu isso, mas Ele pediu para a gente fazer isso. Que a gente precisa, pessoal, precisa. Não se sobrecarrega no sábado e no domingo. Sábado e domingo é uns dias especiais para a gente poder descansar, né? Glória a Deus. Então a gente viu aí que o Senhor pediu para eles ir na frente. Eles foram. Eles foram. E isso a hora vai voando, né, gente? A hora vai passando. A multidão foi embora, Jesus foi à parte orar, e ali, ó, vai saber quanto tempo que Jesus ficava lá orando, conversando com o papai, né? Então. E isso, sabe o que aconteceu? Aconteceu que na quarta vigília da noite, quarta vigília da noite, isso era bem depois da meia-noite, com certeza. Aconteceu o quê? Aconteceu que, de repente, os discípulos vêem um homem andando em cima do mar, né? E gritaram com medo. Não é para menos, né, pessoal? Na noite, bem tarde da noite, quarta vigília, aparece um homem andando sobre o mar, gente, que isso? Gritaram com medo. Um falava para o outro, é um fantasma, é verdade, é um fantasma, e agora, né? Como diz o ditado, quem poderá nos salvar, né? Pessoal. E aí foi aproximando aquele fantasma. Ai, meu Deus, que medo. Nunca ninguém tinha visto isso, alguém andando por cima das águas, né, pessoal? Meu Deus do céu, quando vai chegando, e ele gritou, não tenha medo, sou eu. Não temas. Oxente. Mas Jesus não pegou um esqui, não pegou um barco, não pegou um navio, não pegou... E de repente ele chega lá, oh meu Deus, sabe?
Ele usou um meio de transporte. Meu Deus. Os seus próprios pés, gente. Não é que ele vem andando sobre as águas. Meu Pai amado. Eu fico admirada com isso, né? Que tremendo, né, pessoal? Ele veio. Demorou, mas chegou. Você está entendendo? Deixa eu ver aqui, ó. Chegada da tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, gente. Porque o vento era contrário. Meu Deus do céu. O vento contrário. Barco açoitado pelas ondas. E Jesus... Cadê Jesus? Jesus estava conversando com o papai. Está entendendo? Olha o resultado de conversar com o papai. Teve o poder de andar sobre as águas, né, pessoal? Olha aí a necessidade que a gente tem de orar, de falar com o Pai. O Pai dá condições para a gente andar sobre as águas, pessoal. Então, às vezes a gente fala, meu Deus, eu nem sei como que eu passei aquela situação. Você passou, sabe por quê? Porque você estava orando. É isso. Se você não tivesse em comunhão, se você não estivesse buscando, você não ia conseguir atravessar essa tempestade, né? As ondas, sabe que quem está no mar corre o risco de ondas, de temporais, tudo isso, né? Então, o Senhor Jesus estava aos pés do Pai, orando. E aí, então, ele passou ali naquela situação, andando no mar. Misericórdia. Né? Bom, ele criou o mar, né? Ele tem poder de abrir, como ele abriu o Mar Vermelho, ele tem poder de andar sobre o mar, né? Glória a Deus. E aí, pessoal, e os discípulos, e agora? E Jesus clamando, dizendo, é eu, sou eu, não precisa ficar com medo, não, é eu mesmo. Nossa, que coisa tremenda. Pedro falou, Senhor, se é tu, manda, quer dizer, deixa eu ir contigo, dá ordem para mim ir contigo. O Senhor Jesus falou, vem então. E ele foi andando sobre as águas, igual Jesus. Gente, mas o vento estava lá. O vento não tinha ido embora, não, né? O vento era contrário, pessoal. O vento assim para derrubar mesmo, sabe? Igual aqueles ventos que vêm na nossa vida, assim, para nos derrubar mesmo, né, gente? Pessoal, mas quando Pedro sentiu o vento forte, ele começou a afundar, pessoal. Começou a afundar. E o Senhor estendeu a mão e ajudou ele. Por quê? Porque ele clamou e disse, Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. E o Senhor Jesus então ajudou. E ainda deu uma bronca bem boa nele. O Senhor disse para ele, homem de pouca fé. Porque você duvidou. Sabe por quê, gente? Porque quando o vento bate na gente, né? Misericórdia. Se a gente não estiver firme com o Senhor, a gente se abala. E a palavra do Senhor diz que quem confia no Senhor é como um monte Sião que não se abala. Entendeu? Olha só, gente. Na frente de Pedro estava o Senhor de toda a terra. E mesmo assim, o vento bateu e ele, ficou com medo. Você está entendendo? Frente a frente com o Senhor. E ele sentiu medo por conta do vento. Então, muitas das vezes entre nós e Deus também aparece tanta coisa, não é verdade?
Ai, meu Deus, tanta situação que dá a impressão que a gente vai cair mesmo, dá a impressão que a gente vai afundar de cabeça, né? Então, mas o Senhor disse para Pedro que não temas, viu? Porque você duvidou, não duvide, né? Não duvide, você vai conseguir chegar até pertinho de Jesus e pode caminhar com Jesus sobre as águas. Se você caminhou até aquela distância, continua. Porque sabe o que acontece conosco? A gente caminha um certo trecho, depois a gente quer voltar para trás, desiste, está chegando pertinho do mestre, pronto, desmorona tudo, né? E o Senhor, Ele deixa que o vento venha. Não é verdade? Por que ele não acalmou o vento? Por que o Senhor não deixou tudo bonança para Pedro encontrar ele? Né? E ele também. E por que ele não acalmou o vento? Por que ele não falou assim, eu vou acalmar o vento, deixar tudo tranquilo, para mim poder encontrar os discípulos? Mas ele veio no meio do vento, gente. É isso que chama atenção. O vento era contrário, gente, levantou ondas. Você está entendendo? E Jesus andando no meio. Eita, Jesus querido, né? Andando no meio do vento. Ai, meu Deus do céu, né? Porque o vento conhece ele. As ondas conhecem ele, o mar conhece ele, porque todas as coisas foram criadas por ele, para ele é tudo dele, você está entendendo? Ai, meu Deus, que incrível, muito incrível isso. Então ele andou no meio do vento, em cima do mar, né? Ah, olha o Deus que você serve, olha o Deus que a gente acredita, você está entendendo? Olha, e eu fico imaginando, sabe, tem tantas pessoas rebeldes que inventam tantas coisas, né? Tantas coisas e coloca tantas pessoas aí como Deus, mas nenhum deles andou sobre as águas, nenhum deles abriu o mar vermelho, né? Não é verdade? Bem, eu sei de uma coisa, gente, que às vezes estamos chegando pertinho e a gente pega e fica vendo o que está acontecendo com a gente e a gente acaba caindo. Então a gente vamos continuar olhando para Jesus, para a gente chegar mais perto dele, pertinho da vitória, né? Vamos embora, gente. Vamos caminhar por cima dessas águas, porque quem está na nossa frente é o dono das águas. Quem está na nossa frente, gente, é o Todo-Poderoso. E ele fala, a gente não quer escutar isso, né? Ô mulher de pouca fé, hein? Por que você duvidou? Eu não estava na sua frente, não? Por que você estava chegando pertinho e você duvidou? Quase morreu afogada? Que isso? Ah, aleluia. Que a gente venha chegar até o fim, né, gente? Em nome do Senhor. O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é fazer como Pedro, chegar perto dele, abraçar ele, ficar com ele. Viu? Depois que aconteceu tudo isso, o vento e as ondas só pararam depois que Jesus chegou no barco. Entendeu? Aí seguiram a viagem, tranquilas e sossegadas, tudo felizes. Entendeu? Então, o Senhor Jesus, Ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele deixa acontecer. Ele não vai impedir do vento e das ondas. Ele não vai impedir. Ele quer dar vitória para a gente. É no meio da tempestade, das ondas. É no meio, gente, dos ventos fortes que Ele está mostrando, que Ele está ali, que Ele manda ali, entendeu? Ele é o Senhor
das ondas, Ele é o Senhor das águas, Ele é o Senhor dos ventos, e os ventos obedecem a Ele, entendeu? Lembra dos meninos no fogo? Porque Ele manda no fogo, Ele que criou o fogo, você está entendendo? Ele não impediu dos meninos entrar no fogo, cair no fogo, ser jogado no fogo, aliás. Ele estava lá no meio do fogo, você está entendendo? Ele fechou a boca dos leões para que os leões não comessem Daniel, né? Porque Ele é o Senhor dos animais, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele, Ele é dono de tudo. Entendeu? Então nós temos que pôr isso na nossa cabeça, de entender que Deus é o Senhor de todas as coisas. Todo o poder foi dado a Jesus. E nós temos que chegar até o fim, que depois de tudo isso, né? Depois de tudo isso, passaram para a outra banda e chegaram até a Genezaré. Chegou na terra em que eles iam, no seu destino. Chegaram no destino em paz, todos seguros, né? Acalmou o vento, né? E eles glorificaram o Senhor, né, gente? Então, essa é a palavra de hoje, que a gente precisa confiar, senão a gente afunda, né, pessoal? Deus abençoe todos, na paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.